Graça e paz sejam com cada um de vós. Essa noite me deram o privilégio de estar ministrando a palavra do nosso Senhor. Esse troço tá vivo. Mas a minha oração é para que nessa noite a palavra de nosso Deus seja plenamente ministrada e que ela frutifique em nossos corações, assim como ela sempre o faz. Antes de entrarmos no texto dessa noite, eu queria trazer algumas palavras que irão ajudar na reflexão. Primeiramente, nas reflexões sobre o texto, o que a gente vai ver, na verdade, é que boas notícias sobre futuros próximos, tendem a gerar em nossos corações expectativas boas, expectativas sobre um futuro prestes a se concretizar. E essas expectativas nos geram uma certa alegria, nos geram um certo contentamento, nos gera até mesmo às vezes uma certa ansiedade para que esse futuro se concretize. Como exemplo que nós podemos ter disso, podemos citar, por exemplo, a vinda de um parente distante, um parente de infância que não vemos há muito tempo, mas que nós amamos muito. A vinda dele, a notícia da vinda dele, pode nos gerar e nos gera uma certa alegria, uma certa saudade pela expectativa de sua vinda. Nós nos alegramos com a notícia, nos alegramos quando outras pessoas nos dão, nos alegramos ao saber que ele está perto, e tudo isso é muito bom. Ou então imaginemos o caso de pais de filhas gêmeas que estão prestes a nascer, que descobriram a notícia da vinda das crianças e que se alegram bastante com a notícia, que fazem os exames, se alegram ao verem a ultrassom, se alegram ao verem aquelas menininhas em formação e ficam na expectativa de que aquilo se concretizará em um futuro próximo. Ou então tomemos um exemplo bem prático, quando temos a expectativa, quando temos aquela notícia de que um cantor querido vai se apresentar na sua igreja em setembro, de que ele vai estar aqui conosco. Nós nos alegramos com aquilo que nos é dito, ficamos aguardando ansiosamente para que esse dia chegue. E até esse dia chegar, nós ficamos matutando aquilo na nossa mente e nos alegramos com aquilo, certamente. Mas o ponto que eu quero chegar, e que o nosso texto vai falar muito disso, é o que vem após isso, é a concretização dessas expectativas. Nós falamos que um parente distante está chegando, mas e quando esse parente distante chegar? Aí sim, aquela expectativa que foi gerada se concretiza, e então alcançamos uma alegria mais profunda, porque aquela notícia que antes eram só palavras, agora se tornou fato e realidade. Ou então aquelas menininhas que estavam prestes a nascer, agora nasceram, e a vinda delas ao mundo gera muito mais alegria aos pais do que uma mera ultrassom, ou do que a mera notícia de que elas foram geradas. Pois agora nós as contemplamos, nós as vemos, nós as tocamos. Ou então, quando o nosso querido Estênio Massos vir aqui em setembro, não será mais apenas uma notícia de alguns dias, algumas semanas, alguns meses no futuro, mas nós o teremos conosco de fato e verdade. Ele estará aqui conosco, e aquelas notícias que eram apenas palavras, agora são realidade. Deixaram de ser algo que nós buscamos pela fé, parafraseando Hebreus 11, e se tornaram algo que não necessita mais de algo, não é mais algo que nós contemplamos sem ver, mas agora se tornou algo real. Nós vemos, nós contemplamos. Paulo, quando vai falar em 1 Coríntios 13, sobre as virtudes cristãs, ele cita o amor, a fé e a esperança.
O amor, a fé e a esperança são as nossas virtudes de hoje. Mas quando Cristo retornar, ele diz que o amor dessas três será a maior, porque a fé naquilo que nós não vemos, passaremos a ver Cristo, então não necessitaremos mais de fé. A esperança no que nós não vemos se concretizará em Cristo, e tudo veremos. Mas o amor continuará. O amor dessas três virtudes continuará, pois aquilo que nós não víamos se concretizou e agora nós vemos. Aquele parente, aquelas crianças, aquele amado cantor que estava para vir, chegou, e assim a nossa fé se concretizou. Aquilo que nós aguardávamos finalmente aconteceu. O autor de Provérbios, Salomão, cita lá no seu capítulo 13 a seguinte passagem: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Ou seja, aquela esperança que se adia, muitas vezes tende a nos cansar, muitas vezes tende a desfalecer o coração, mas quando ela se concretiza, se torna uma árvore de vida, se torna uma alegria em nosso coração. E isso nós vamos ver bastante nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem agora suas Bíblias em Hebreus capítulo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 1, vamos ler os 3 primeiros versos. Essa bela carta, essa carta maravilhosa, será o objeto de estudo de nossos jovens, que nós vamos nos debruçar sobre ela, como pregações mesmo expositivas nos nossos encontros. Os irmãos que quiserem participar, estejam convidados. Diz assim o texto sagrado: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Essa é a nossa palavra para a meditação nessa noite. Nas leituras da carta que nós teremos nos nossos encontros, nós pretendemos nos debruçar sobre todo o corpo teológico, sobre todo o corpo escrito na carta aos Hebreus. Todo o texto do seu primeiro ao seu último capítulo será esmiuçado nos nossos encontros, buscando alcançar o que o autor tem a nos agregar. Mas, fazendo uma breve recapitulação, a carta tem o objetivo de mostrar o quanto Cristo é melhor que os personagens e ritos do Antigo Testamento. Isso aconteceu porque os leitores da carta, que provavelmente eram judeus, convertidos ao cristianismo, estavam sendo perseguidos por sua confissão de fé, estavam desanimados da caminhada cristã. Assim, em Hebreus, o autor, que não possui a autoria perfeitamente definida, aponta diversos aspectos de personagens da antiga aliança. Ele fala sobre Moisés, ele fala sobre os profetas, ele fala sobre os sacerdotes, ele fala sobre Arão, sobre diversos e inúmeros personagens do Antigo Testamento que compõem a antiga aliança, que compõem aqueles textos. E ele mostra como tudo isso não é maior do que Cristo, mas que Cristo é maior que todo o Antigo Testamento, que todo o Antigo Testamento é, como Paulo fala em Colossenses, todo o Antigo Testamento é como sombra do que viria no futuro. Vejam, nós falamos um pouco sobre expectativas. Tudo que nós falamos são como sombras de um futuro próximo. Aquele parente que viria, as notícias sobre ele eram como futuro de sua vinda. Se nós recebemos, por exemplo, uma foto de que ele está próximo de sua chegada, então uma foto de como ele está agora, tudo isso é nada mais, nada menos que uma mera especulação, uma mera sombra do que está por vir.
E ele fala sobre Moisés e outros diversos elementos. E falando sobre Moisés, ele foi o que escreveu, o que recebeu e transcreveu os mandamentos de Deus. É o céu. Certo. Perdão. Mas Moisés foi aquele que recebeu a lei e a transcreveu para o povo de Deus. Cristo, todavia, é o próprio legislador. O legislador veio aos homens e deu a sua lei, transcreveu a sua lei, falando diretamente aos homens. Moisés não. Moisés a recebeu por intermédio de anjos e a deu ao povo de Israel. Cristo, por sua vez, não. Ele veio diretamente e ele mesmo providenciou que a sua palavra fosse transmitida até nossos dias. Se Moisés foi um intermediário, Cristo veio objetivamente e diretamente até nós. Moisés falou de Cristo. Cristo, nos evangelhos, diz que as antigas escrituras, que o Antigo Testamento, Moisés dava testemunho de sua vinda. Cristo, por sua vez, é o próprio testemunho encarnado. Cristo, ele apareceu e concretizou aquelas antigas promessas. Moisés falou de Cristo. Cristo falou sobre si mesmo. Cristo, falando agora sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, sobre os rituais do Antigo Testamento, temos que os rituais foram diversos, foram inúmeros. Quando paramos para ler um pouco de Levítico, nós vemos a quantidade de rituais, de sacrifícios que nós tínhamos. Nós tínhamos os holocaustos, nós tínhamos as ofertas pela culpa, nós tínhamos, por exemplo, o sacrifício da ovelha, da cordeira vermelha, que Hebreus vai falar também. Mas Cristo não, ele foi um sacrifício único. Antigamente faziam sacrifícios todos os dias, a todo momento eram feitos sacrifícios, mas na pessoa do Messias, este sacrifício aconteceu uma vez, e quando isso aconteceu uma vez, foi suficiente para que todos os pecados dos filhos de Deus, para que toda a consciência dos filhos de Deus fosse purificada. E assim, os homens que foram alcançados por essa graça, alcançaram o perdão e foram feitos filhos de Deus. Não por aqueles sacrifícios antigos que o autor aos Hebreus fala que não podiam purificar os homens de seus pecados, mas pelo sacrifício único de Cristo, que se ofereceu uma vez, e isto foi suficiente para que todo o pecado fosse perdoado. Assim, Moisés é inferior a Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento também são inferiores a Cristo. Cristo também é maior que os sacerdotes do Antigo Testamento. Quando paramos para ler, nós vemos que nós tínhamos os sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes. E esses sacerdotes, eles também tinham pecado. O autor aos Hebreus vai falar que os sacerdotes ofereciam o sacrifício por si mesmo e também ofereciam pelo povo. E os ofereciam todos os dias. Cristo, por sua vez, era o sacerdote, o sumo sacerdote, sem pecado. Cristo era um sumo sacerdote que se ofereceu a si mesmo como um sacrifício único, uma vez. E ele não veio da linhagem dos levitas, não veio da linhagem de Arão, de onde se constituiu pela lei. Ele foi constituído segundo a ordem que Hebreus vai falar, segundo a ordem de Melquisedeque. Para quem já acompanhou, já leu um pouquinho, Melquisedeque era um homem fora do povo de Deus, que nós não sabemos de onde ele veio, nós não sabemos qual a sua origem. Ele simplesmente aparece sem genealogia, mas aparece como sacerdote do Deus Altíssimo e desaparece simplesmente. O autor aos Hebreus vai dizer que Cristo é da mesma ordem. Nós não sabemos de onde ele veio, podemos até especular. Ele veio do céu, mas nós não sabemos o que é o céu, nós apenas ouvimos falar. Mas Cristo veio sem genealogia, sem começo nem fim. Ele é um sacerdote eterno, um sacerdote segundo essa mesma ordem que o autor aos Hebreus vai falar. Assim, ele não veio da ordem levítica, da ordem araônica, mas ele veio da ordem de Melquisedeque, um sacerdócio que é superior, um sacerdócio que vai além da antiga ordem de Arão.
Assim, ele pôde oferecer e estabelecer um sacrifício e uma lei muito mais aprofundada que Moisés nos seus escritos e Arão nos seus sacrifícios. E é isto que temos em Hebreus. A todo momento o autor busca exaltar Cristo sobre o Antigo Testamento. E Paulo, como eu comentei há pouco, nos orienta que esse mesmo Antigo Testamento eram como sombras de Cristo, reflexos de sua vida e obra nesse mundo. Cristo é a manifestação perfeita, a plenitude do Antigo Testamento manifestada. Ele foi o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Lembremos de nossa introdução. A boa expectativa de um futuro próximo nos traz alegria, mas a consumação a conclusão nos gera uma alegria mais perfeita. Se esperamos algo bom, quando essa coisa, quando esse momento chega, nos gera ainda mais satisfação. Como vimos há pouco, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Assim também Deus fez ao seu povo muitas promessas na antiga aliança, e aquele povo vivia na expectativa da realização dessas promessas. Aquela alegria se completou na pessoa de Cristo, aquele que cumpriria as promessas. Pela fé, os patriarcas esperaram e até morreram sem ver as promessas, mas bem-aventurados foram os que contemplaram, na verdade, a sua completude. Bem-aventurados foram os que viram Cristo em sua pessoa. Nós adoramos a Cristo pela fé, sem vê-lo, mas alguns puderam contemplá-lo em sua vida nesse mundo, puderam ter esse vislumbre da sua vida nesse mundo. Mas de certa forma, vejam, nós também caminhamos assim, nós também desfrutamos desse privilégio. Se aqueles homens desfrutaram a Cristo na sua primeira vinda, os nossos olhos e os olhos deles também contemplarão pela fé, em um futuro não muito distante, a sua segunda manifestação, a sua segunda vinda. Temos a esperança de que em breve um outro reino, desconhecido por muitos, se manifestará desde os céus. Um reino onde há justiça e bondade. E esperamos este reino pela fé. Paulo nos diz que em esperança somos salvos, lá em Romanos 8. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E Hebreus 11 nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vejam, a fé é a prova do que se não vê. Hoje em dia, os homens buscam muito viver pela razão, por provas, por experimentos, mas a Bíblia, o autor aos Hebreus, nos diz que a própria fé é a prova de algo que não se vê. A fé é a prova de um reino que há de se manifestar. A nossa fé é uma prova, um indício de que aquilo há de acontecer. A fé no Messias, a fé no reino que há de vir. Portanto, nossa esperança, assim como os patriarcas, é pela fé em promessas que não podemos contemplar agora, mas que em um momento da história nos será manifestada. Pois se gozamos de certa alegria ao ouvirmos as boas novas do reino vindouro, maior alegria teremos ao contemplarmos com os nossos olhos a manifestação deste reino. Vejam, se temos alegria com boas notícias de coisas que vão acontecer brevemente, assim também nós desfrutamos uma certa alegria com as boas novas do Evangelho. Desfrutamos uma alegria com aquele reino que há de se manifestar, com aquele rei que há de regressar a este mundo, com aquele reino que há de voltar. Desfrutamos sim uma alegria que o Espírito Santo gera em nosso coração, pela fé, em algo que nós não podemos ver agora, mas que pela fé nós cremos e esperamos, como Paulo vai falar, com paciência, e esperamos, nesta esperança que somos salvos. Mas quando este reino se manifestar, quando a nossa fé se concretizar, a nossa alegria, enfim, será completa. O nosso Senhor fala que enquanto o noivo está presente,
não há motivo para os seus amigos se entristecerem e jejuarem, mas quando ele partir, sim, eles irão jejuar e se entristecerão. Assim nós nos entristecemos e jejuamos neste momento, caminhamos pela fé nesse momento sem ver o noivo, sem ver o nosso Senhor. Mas quando ele se manifestar, então a nossa alegria será completa, pois ele estará conosco e nós desfrutaremos da sua presença, da sua misericórdia e bondade em nos salvar. Assim, temos que Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e que ele é maior que o Antigo Testamento. Assim, nós podemos perceber o intuito, a motivação do autor aos Hebreus. O que ele queria ensinar aos judeus cristãos daquela época, que eles não podiam desanimar da fé, porque o que eles tinham era muito maior do que o Antigo Testamento tinha a oferecer. Eles tinham um cumprimento, eles tinham a promessa realizada em Cristo. Assim, eles não deviam desanimar na fé, mas se fortalecer naqueles caminhos. Vamos agora entrar no verso 1 do texto. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, pela figura do Filho. O autor começa com um ponto-chave. Deus falou conosco. O Criador não nos deixou às escuras, mas manifestou-se. E isto é de suma importância, dado que pela sua transcendência, Deus sendo totalmente outro, vivendo em uma realidade superior à nossa, impossibilitaria que nós o conhecêssemos por nós mesmos. Impossibilitaria que nós o alcançássemos, seja pela razão, seja pela emoção. Dado isso, a sua manifestação aos homens é necessária para que nós venhamos a conhecê-lo, pois se ele não se manifestasse, nós não o reconheceríamos. Assim, temos um Deus que se revela. E vejam o que diz: havendo Deus antigamente falado. Deus falou conosco, ele se manifestou, ele escolheu um povo e se revelou, não apenas àquele povo, mas aos homens. Vejam, quando falamos de Melquisedeque mais cedo, Melquisedeque era um homem que era de fora da aliança. Nós não sabemos quem Melquisedeque era. Fala que ele era de uma nação, salvo engano, dos cananeus. Ele era do reino dos cananeus. Ele era um sacerdote que vivia entre os cananeus. Mas ainda assim, ele conhecia Deus. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. A Escritura vai dizer que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era sacerdote de Deus. E vejam, o autor aos Hebreus vai dizer que Abraão ofereceu dízimos a Melquisedeque, dízimos a um homem que era de fora do povo de Deus. Assim, Deus se manifestou também a outros povos. Ainda que nós não conheçamos o nível da revelação, ele deixou suas impressões marcadas em outras nações, para que quando o Messias aparecesse, essas outras nações não fossem totalmente alheias. Tem um livro chamado Fator Melquisedeque que vai dizer que essas manifestações prepararam o terreno, prepararam as outras nações do mundo para que, com a chegada do Evangelho, essas outras nações já tivessem uma certa percepção da palavra de Deus. Eles não estavam totalmente alheios, já tinham uma breve percepção, embora ainda não suficiente para salvá-los, mas tinham uma percepção de que o Messias haveria de vir. Alguns teólogos e escritores da época de Cristo, dos primeiros séculos, falavam que naqueles dias as nações já tinham a expectativa de que o Messias havia de se revelar em algum momento. Os estudiosos da astronomia e de eventos teológicos previam que o Messias estava próximo ao estudarem as estrelas, por exemplo. Eles sabiam que o Messias estava perto de vir. Algo anormal estava acontecendo naqueles dias. E ao se depararem com as Escrituras, eles apontavam isso: o Messias está próximo. E de fato estava, e de fato se manifestou. Assim, nós temos um Deus que se revela ao homem, um Deus que não deixou o homem às escuras, mas que se revelou a esse homem. E a sua revelação se deu de pelo menos duas formas. Como cristãos reformados, nós entendemos que ele se deu a conhecer na sua criação
e também na sua revelação especial. Na sua criação, ele deixou a sua impressão como um pintor, que quando nós nos deparamos com aquela pintura, nós conhecemos quem é o seu autor. Assim, Deus, ao realizar a sua criação, ao operacionalizar a sua criação, deixou as suas marcas, e assim todo homem sabe, ao observar a criação de Deus, que há um Criador. Todavia, essa criação, essa primeira manifestação de Deus, não é suficiente para salvar o homem pecador, porque quando o homem peca, ele se afasta do Criador, e assim é sujeito à condenação. E essa criação não o salva, mas o revela a Deus e torna o homem indesculpável, como Paulo vai falar em Romanos. Todavia, Deus também se manifestou de forma salvífica, de forma a vir e salvar os homens. E a sua forma de se manifestar é muito incrível, porque quando ele se manifesta, ele não se manifesta apenas a um povo. Quando a gente para ler um pouco também no Antigo Testamento, nós vemos que ele se manifestou a Abraão e daí formou o seu povo. Mas quando a gente chega lá em Moisés, ele de repente aparece e salva Raabe, que não era do povo de Deus e nunca tinha ouvido falar do Criador. E de repente ela é alcançada pela palavra de Deus, do povo de Jericó, que era distante do povo de Deus. E de repente ela é alcançada e é salva também. Ou seja, a sua palavra para salvar homens pecadores e mulheres pecadoras não é limitada por distância, não é limitada pelo que nos limita, mas conforme ele quer agir, ele salva soberanamente. A sua palavra não falha, mas quando ela sai, ela sempre retorna, seja com retorno de salvação, seja com retorno de condenação. Assim, a sua salvação é aonde Deus quer operá-la. Quem ele quer salvar, ele salva, e não há limites para o seu poder de salvar. A revelação especial de Deus, como diz a revelação especial de Deus, que ele fez de si mesmo, se deu de muitas vezes e de muitas maneiras, como a gente lê, que ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras. E o registro dessas revelações de muitas vezes e de muitas maneiras foi transcrito e preservado nas palavras do Antigo Testamento, com uma ampla gama de escritores e personagens que caminharam pela fé. Deus falou não apenas de uma forma ou uma maneira, mas de muitas formas e maneiras. O Antigo Testamento é o registro dessas primeiras revelações. Agostinho comenta que o Novo Testamento é latente ao Antigo Testamento, enquanto o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. Como assim? O Antigo Testamento, ele está manifestado no Novo Testamento. O Novo Testamento explica, em outras palavras, o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento está subscrito no Antigo Testamento. O Novo está como encortinado no Antigo Testamento. Está como se fosse sob um véu no Antigo Testamento. O Novo está escondido no Antigo Testamento, se pudéssemos trocar em miúdos. Enquanto no Novo Testamento, o Antigo encontra sua consumação e plena revelação na pessoa do Filho. O autor aos Hebreus entende isso muito bem, pelo que ainda não sabendo com certeza quem o possa ter escrito, podemos afirmar duas coisas, falando agora um pouco sobre o autor. O escritor de Hebreus conhecia e dominava as palavras do Antigo Testamento, a ponto de tecer argumentos sólidos sobre a consumação das promessas de Cristo. Ou seja, o autor conhecia o Antigo Testamento a ponto de transcrever, explicar as promessas em Cristo e mostrar o cumprimento, a consumação dessas promessas em Cristo. Segundo, que os leitores da carta conheciam o Antigo Testamento a ponto de entender o que o autor os queria dizer. Eles conheciam as obras, os personagens do Antigo Testamento, e quando o autor falou do Antigo Testamento, não era algo novo para eles. Eles entendiam o que acontecia. E ao expor Cristo como cumprimento daquelas promessas, eles poderiam contemplar ainda mais a perfeição, a sublimidade da pessoa do Messias. Assim Deus se revelou ao homem, e isto de muitas vezes e maneiras. Mas o autor prossegue com outro ponto: a revelação final de Deus, o Filho.
Cristo foi e é a revelação final do Criador. O Antigo Testamento é marcado por muitas promessas. O Novo traz o cumprimento de muitas delas. O Antigo falava sobre um certo rei que chegaria. No Novo, esse rei chegou. No Antigo temos um certo servo sofredor. No Novo, esse servo sofreu, mas triunfou. Em suma, temos muitas revelações, muitas promessas e profecias no Antigo Testamento que foram consumadas com a chegada do Messias. Cristo é a última revelação de Deus, o Criador. E assim como o Nicodemos fala, a Bíblia está completa. Nas palavras de um certo autor, temos: Ezequiel descreveu a glória de Deus, mas Cristo a refletiu. Isaías falou sobre a natureza santa, justa e misericórdia de Deus, mas Cristo a manifestou. Jeremias descreveu o poder de Deus, mas Cristo o demonstrou o poder de Deus. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte sobre esse contraste que nós temos entre o Antigo e o Novo: Cristo é a última e final voz profética de Deus. O Senhor Jesus é o Filho incomparável de Deus. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, como nós vemos nesses primeiros versos. Cristo é o agente da criação. Ele é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do ser de Deus. É o sustentador do universo. É o sumo sacerdote que fez a purificação dos pecados. É o rei que foi exaltado por Deus. Tudo isso a gente retira desses 3 primeiros versos. Essas 9 aplicações, estes 9 predicados da pessoa do Messias estão presentes nestes 3 primeiros versos de Hebreus 1. Então nós podemos agora falar um pouquinho sobre como a revelação do Filho ainda pode ser maior do que a revelação do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o Senhor falou sobre muitas maneiras no Antigo Testamento. Ele se manifestou de diversas formas. Falou por meio de sonhos, de visões, de êxtases. Veio tomando forma humana aos homens e falou com os homens diretamente. E assim ele falou de diversas formas. Mas em Cristo, ele falou de uma forma única. Se naqueles dias ele falava de forma meio indireta, na pessoa do Messias, ele falou pessoalmente a nós. Ele veio e caminhou entre nós. Não foi de uma forma indireta. Não foi como se nós estivéssemos conversando com um colega via WhatsApp. Não foi como se nós estivéssemos mandando um SMS, bem que acho que ninguém mais manda SMS hoje em dia. Ou então fazendo uma ligação. Mas ele falou diretamente. Uma coisa é nós conversarmos com uma pessoa pelo telefone, o celular. Uma outra coisa é nós estarmos cara a cara com aquela pessoa conversando. Nós estamos diante daquela pessoa, trocando uma palavra, trocando uma ideia. Assim, o Pai, Deus, se manifestou de diversas formas. E em Cristo, Ele se manifestou da sua forma mais sublime. Não foi um sonho, não foi um êxtase, como alguns liberais querem falar. Não foi um espírito elevado que veio a nós, mas foi o próprio Deus que se encarnou e caminhou entre os homens. O apóstolo João vai falar que o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, o que nós vimos e contemplamos e ouvimos e testemunhamos, isso vimos e falamos, isso vimos e comentamos e damos testemunho de tudo isso. Ou seja, foi algo real, foi algo que o próprio Deus se manifestou a nós. Assim, se ele falou de muitas formas no Antigo Testamento, formas um tanto quanto imperfeitas para aquela época, em Cristo ele falou de sua forma mais plena. E deu-se a conhecer aos homens. Vejam que o autor fala: Cristo é o resplendor da glória de Deus. E Cristo, caminhando por esse mundo, refletiu a glória de Deus. Não há o que comparar simplesmente com a presença do Filho de Deus entre nós. Não há um sacrifício do Antigo Testamento, um único sumo sacerdote ou único rei de Israel que possa se comparar a Cristo. Todos os reis que vieram a esse mundo da linhagem de Israel e de Judá, todos pereceram sobre o mesmo inimigo.
todos pereceram sobre o manto da morte, todos morreram, todos tiveram um único inimigo e sofreram com este, e todos morreram. Mas Cristo, sendo o último rei de Judá, este derrotou o inimigo que nenhum outro homem conseguiu derrotar. Ele triunfou sobre a morte, ele venceu sobre a morte. Assim, nenhuma forma de manifestação no Antigo Testamento pode se comparar à manifestação do Filho de Deus. E não apenas isso, mas o autor fala que também foi de muitas vezes. Nós falamos de muitas maneiras, de muitas formas, mas também houveram muitas vezes o Senhor se manifestou de diversas vezes no Antigo Testamento. Se manifestou a diversos homens no Antigo Testamento. Vejam, se parássemos para contar apenas os livros no Antigo Testamento, teríamos mais de 30. Se colocássemos um autor a cada 5 livros, já teríamos aí 6 autores, 6 pessoas diferentes que receberam a manifestação de Deus e se colocando por cima. Mas Cristo falou apenas uma vez. Foi a última fala do próprio Deus, do próprio Senhor. E ele falou por profetas, ele falou por reis, ele falou até por boiadeiros, como foi um dos profetas menores. Ele falou por Moisés, ele falou por diversos homens. Mas o Senhor, na pessoa do Messias, na pessoa do Filho, falou de forma direta, de forma objetiva. Manifestou-se na sua última forma, deu a sua última palavra. Foram muitas revelações no Antigo Testamento, e através da pessoa do Filho, ele se manifestou de forma consumada e plena. Consumou sua revelação no Filho de uma vez por todas. Não há mais revelações após o Filho, o cânon fechou. Ademais, a revelação pelo Filho inaugura o fim dos tempos. A vinda do Filho marca o início do fim dos tempos. Não há mais revelações do Senhor. A obra de redenção está concluída. Tudo está posto, restando apenas o juízo. No início, tivemos a criação, então a queda. Veio então o Messias operando a salvação. Assim a obra da salvação está feita, restando apenas o juízo final. Vejam, houve a criação e Deus manifestou a criação. Houve a queda, e Deus revelou também a queda. E então nós temos o plano da salvação. E esse plano foi concretizado, foi finalizado em Cristo. Assim, ele é a revelação ele é o início do fim dos tempos. Pois após Cristo, o que resta ao homem? Apenas o juízo final. Toda a obra da salvação foi feita. Aquilo que era necessário para que o homem fosse salvo, foi concluído e perfeitamente consumado em Cristo. Não à toa que ele bradou, está consumado. Assim, o que havia de ser feito, foi feito. E não há mais novas revelações. A salvação que Deus tinha ao homem foi concluída em Cristo. Portanto, não há outras palavras além das que estão aqui, pois o que Deus tinha a revelar ao homem para que ele fosse salvo, foi revelado ao homem. A revelação é superior pela própria pessoa. Ou seja, nós já abordamos 3 pontos. Que a revelação é superior porque falou de uma forma única, porque foi de uma única vez. E também porque no Filho nós temos a inauguração do fim dos tempos, como vemos nos apóstolos. E a revelação também pela pessoa. Se no Antigo Testamento tínhamos reis, tínhamos homens pecadores, na pessoa do Filho nós temos o próprio Filho de Deus que fala conosco. No Antigo Testamento Deus falou por meio de seus profetas, falou por meio de Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, e estes foram instrumentos para a proclamação da sua palavra. Na pessoa do Filho, temos o próprio Deus Filho proclamando a palavra, o herdeiro de todas as coisas, como veio ao nosso meio e anunciou as boas novas. O herdeiro de todas as coisas veio ao nosso meio e anunciou as boas novas, e antigamente profetas, servos, ministros, mas agora o próprio Filho se manifestou a nós. Não são apenas profetas e ministros, mas o próprio Filho de Deus que veio e se manifestou a nós. Reverendo Augustus Nicodemos comenta o seguinte: em Jesus, porém, encontramos a expressão exata do seu ser, e ainda mais, ele não somente criou, mas sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra, e ele sustenta tudo o que existe.
Na teologia, chamamos isso de providência, a maneira pela qual Deus age no universo e o modo como sustenta, fazendo com que todas as coisas caminhem para o fim por Ele determinado. E vamos para algumas aplicações do que vimos até aqui. Primeiramente, assim como o autor aos Hebreus cita sobre a superioridade da revelação de Cristo, vemos que Cristo é a revelação plena e final de Deus. Assim, como a gente comentou há pouco, não existem novas revelações após o advento do Messias. Muitos, em suas tolices, em suas loucuras e devaneios, imaginam e criam novas revelações de suas mentes, seja para enganar incautos, seja para enganar a si mesmos. Não sigamos este caminho. O Senhor fechou a sua revelação. Cristo é a consumação, o primeiro e o último, o melhor dos melhores a ser revelado. Ou seja, se Cristo é a melhor e a final revelação do Pai, a revelação de Deus, não há novas revelações. Se não há mais nada melhor a ser dito, então não há mais nada a ser dito. Cristo foi a última revelação e a melhor revelação. De uma forma que, se houvesse qualquer outra revelação do Pai, seria inferior a Cristo. E Cristo, por ser o Filho de Deus, transcende todas essas revelações. E como nós vimos, Ele fecha, Ele consuma o plano da salvação. Portanto, o que Deus tinha a falar conosco, Ele já falou na pessoa do Filho de Deus, na pessoa do seu Filho. Em segundo lugar, não venhamos a cultivar, como alguns, a guarda de ritos e símbolos do Antigo Testamento em nossos cultos. Muitos se apegam a elementos do Antigo Testamento. Algumas igrejas têm chofar, outras têm candelabro, outros guardam festas judaicas, e querendo alcançar também algum nível alto de sabedoria, querendo até mesmo seguir regras ascéticas, mas estes acabam se perdendo em suas tolices e acabam envergonhando o nome de Cristo. Paulo vai falar em Colossenses que esses que buscam viver se abstendo de certas coisas, se abstendo de certos dias, querendo guardar uma certa lei cerimonial, na verdade apenas carregam cobiça em seu coração, como ele fala em Colossenses. Na verdade, alimentam apenas a cobiça de seu coração, não sendo verdadeiramente espirituais, mas sendo apenas carnais. E por fim, uma aplicação mais prática. Vejam, nós temos recebido da parte de Deus um testemunho que é muito maior do que todos os homens e mulheres que receberam de Deus no Antigo Testamento. Todos eles receberam uma revelação em forma de sombras, em forma velada, como se fosse uma noiva sob seu véu. Mas nós recebemos uma revelação da parte de Deus completa. O cano está fechado. E vejam, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se nós recebemos tamanha revelação da parte do Criador, muito será cobrado de nós. Aqueles pecaram contra Deus na pouca revelação que tinham. Cristo vai falar que se em certas cidades houvessem os testemunhos que Ele deu ao povo de Israel, aquelas cidades ímpias teriam se convertido. Mas aqueles que recebem a palavra de Deus e ainda assim a abandonam, a palavra que nós temos hoje, e ainda assim a abandonam, receberão castigo maior do que aqueles que pecaram em meio às suas sombras. Eles receberam um pouco da parte de Deus, mas nós temos recebido esta revelação plena, esta revelação completa da parte de Deus. E não apenas isso, mas ela vem sendo ministrada fielmente a nós todas as semanas. Temos recebido da parte de Nosso Senhor o ensino, a instrução plenamente pautada nessa palavra. O que está escrito aqui está sendo ministrado a nós. Assim, o que Deus tem nos dado, Ele também nos cobrará. Aquele que peca com pouca revelação receberá pouco juízo, como Paulo vai falar em Romanos. Mas aquele que peca conhecendo plenamente, aquele que recebeu muito de Deus, muito será exigido dele. Um dos apóstolos, salvo engano Tiago, vai falar que aquele que busca o episcopado
será exigido dele será exigido dele mais do que aquele que não o busca, que não tem tanto conhecimento, porque aquele que peca conhecendo a vontade de Deus, peca mais gravemente. Assim, se temos recebido tamanha graça, tamanha revelação, tamanho privilégio de conhecer o Filho, de conhecer as promessas do Filho e conhecer as sombras do Filho no Antigo Testamento que se concretizaram nele, e conhecer também os seus juízos, os seus mandamentos, conhecer a sua lei, entender a verdadeira espiritualidade como temos visto em nossas escolas bíblicas, assim também nós que recebemos tamanho ensino, também seremos cobrados tudo isso. O que temos feito com todo esse ensino? O que temos feito com toda essa doutrina? Será que estamos frutificando? Ela tem gerado, essa boa semente, tem gerado fruto em nossos corações? Ou essa boa semente tem encontrado muitos espinhos e rochas que a fazem se tornar infrutífera? Não sejamos solos inférteis, mas sejamos solos férteis que, ao receber a semente, geram frutos que apontam para a vida eterna. E assim, cumpramos a palavra de Deus, que não sejamos infrutíferos e ociosos, mas que em tudo venhamos a guardar a palavra de nosso Deus e exaltá-la a todo momento. Amém? Vamos orar então. Bendito sejas tu, Senhor Deus eterno, por mais este dia que vai se concluindo, por mais esta reunião solene que fazemos em tua presença, por mais este momento de edificação e leitura da tua palavra. Rogo, meu Senhor, que as palavras que aqui foram ministradas encontrem a perfeição em Cristo e que pelo teu Espírito encontrem solos férteis para que venham assim plantar e frutificar para a glória do teu nome. Que esta palavra encontre, meu Deus, um coração aberto para frutificar para ti, e encontre, meu Deus, frutos que apontem para ti, frutos de piedade, frutos de caridade, frutos de ensino, frutos de amor. Que não estejamos ociosos, meu Deus, mas que em tudo possamos honrar a ti. Abençoa cada irmão que se fez aqui presente, abençoa cada um que pôde estar conosco, e rogo-te também, abençoa aqueles que não puderem estar aqui, mas que o teu Espírito os toque e os console e os traga à comunhão novamente. Tem misericórdia de nós, meu Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Abençoa-nos nesses dias difíceis, fortalece-nos na caminhada. Os que estão caídos, que sejam levantados, os enfermos, que sejam curados, e que o teu Espírito ministre o teu consolo sobre nossos dias, sobre nossa vida. Perdoa-nos os nossos pecados e tem misericórdia, tem compaixão de nós. Não oramos não por nós, meu Senhor, não por qualquer obra nossa, não por qualquer mérito nosso, pois não o temos, mas unicamente pela obra perfeita e consumada do teu Filho na cruz. A tua obra que foi há tão muito tempo anunciada, mas que se concretizou na pessoa do teu Filho. Na pessoa do teu Filho oramos, na pessoa do teu Filho esperamos, na pessoa do teu Filho nos apresentamos a ti. E rogamos mais uma coisa, rogamos que o Senhor esteja conosco em mais este dia. Até aqui o Senhor nos sustentou. Sustenta-nos até o fim deste dia, até o fim de mais esta semana. Acompanha-nos e guarda-nos até nossos lares, e que teu nome receba toda a honra e toda a glória, e que o Senhor seja exaltado. Que venha o teu reino e que se faça a tua vontade, muito embora nós não a entendamos, mas que se faça a tua vontade, para que o teu nome cresça, para que o teu nome seja glorificado. Seja exaltado em nossos meios, meu Senhor, seja exaltado em nossos dias. Por Cristo Jesus nós oramos a ti. Amém.